Dentro da disciplina hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia usando os princípios por ela mesma ensinados e exemplificados, estamos no capítulo 3, que trata das regras de importância suprema. E vimos que a regra máxima, a regra rainha de todas, é a interpretação literal. A segunda é interpretação literal dentro do contexto. E agora vamos ver a seção 3.3, que tem o seguinte título: considerando que a Bíblia nunca contradiz a si mesma, então que as passagens claras e explícitas expliquem as não claras e explícitas, ao invés destas anularem aquelas. Em outras palavras, que as passagens claras, explícitas, diretas, que só têm uma interpretação literal óbvia, e essa interpretação é indisputada pelos sinceros, então que essas passagens claras, simples e óbvias esclareçam, interpretem e reinem sobre as passagens que não são totalmente assim, ao invés destas anularem aquelas. Ou explicando essa mesma coisa em outras palavras. Na Bíblia, usem passagens explícitas e de sentido claro e óbvio e único e indisputado pelos sinceros para esclarecerem, lançarem luz e iluminarem as passagens não exatamente assim. Isso é, as passagens que não são tão explícitas, que talvez tenha possibilidade de dois sentidos, ou que o sentido não seja tão óbvio e único e não seja tão indisputado pelos sinceros. Então, use as passagens explícitas e claras para esclarecer as que não são tão explícitas e claras, ao invés de usar essas passagens que têm duas interpretações, não são explícitas, etc., para distorcer ou fazer desprezar aquelas. Alguém também escreveu o que eu vou ler aqui. Se duas passagens parecem estar em conflito, e uma é absolutamente clara e explícita, enquanto a outra não o é, temos que presumir que, uma vez que ambas são palavras verdadeiramente assopradas por Deus e somente por Ele, o Deus infalível, palavras assopradas para a mente do escritor, portanto são a absoluta verdade de Deus, então a passagem não tão clara só pode ter um significado que seja compatível com a passagem clara. Vou fazer um parênteses para dar um exemplo. Se eu digo, meu filho, amanhã vá para Campina Grande, e horas depois eu digo, meu filho, lembre para amanhã ir para aquela cidade. A segunda frase não ficou tão clara. Mas como a primeira era clara em estabelecer que a cidade que eu queria que ele fosse a cidade de Campina Grande, ele deve interpretar a segunda à luz da primeira. Então, é a passagem explícita e claríssima, indisputada, que tem a luz do sol, o resplandecer da luz do sol, da clareza da luz do sol, é que vai explicar aquelas passagens que são um pouco nebulosas. Continuando o que ele disse. Eu parei onde ele diz: a passagem não clara só pode ter um significado se ele for compatível com a passagem clara. Isto limita a gama de significados que a passagem não clara poderia potencialmente ter. E o resultado final é que sempre devemos interpretar a passagem não clara à luz da clara. É óbvio, mas é bom que tenhamos isso memorizado na nossa escritura.
Vamos ver alguns exemplos. Eu sei que, como professor, minha regra principal de didática é explique 2 vezes depois de 2 exemplos e chama o aluno para fazer 2 exercícios para ver se ele entendeu. Com isso, eu tive minha vida profissional e os alunos sempre diziam, olha, o senhor tem um método que torna as coisas claras e o senhor consegue transmitir. Então, vamos ver esse exemplo. Eu digo, exemplo é a maneira de a gente entender o que ficou nebuloso, se ficaria nebuloso se não houvesse exemplo. Vamos ver 2 exemplos. Exemplo 1. 2 versículos não muito claros e algo difícil de entender, se forem tomados isoladamente. Ele diz no versículo 19, o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Escute bem, o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Em versículo 20, eu estou me referindo a Eclesiastes capítulo 3, né? O versículo 20 diz, todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó, todos voltarão ao pó. Então, aparentemente, esses versículos não são muito claros e são difíceis de entender isoladamente. Porque se só olhar esse versículo, quem nunca leu nada da Bíblia, nunca leu nada, lendo esse versículo, dá mais para ele pensar que o homem é igual ao animal, que após a morte o destino dos homens e dos animais seria exatamente o mesmo em todos os aspectos. O animal, se ele pensar que o animal vira somente pó, ele pensa que esse versículo diz que o homem morreu, acabou, vira somente pó. Ele pensaria que quanto ao espírito e alma do homem, estes para sempre deixariam de existir, voltariam ao nada. Jamais voltariam a ter consciência. E quanto aos corpos do homem e dos bichos mortos, para sempre se tornariam apenas o mesmíssimo pó. Nada mais do que o mesmo pó, nunca mais seriam diferenciados. Então, esse versículo, tirado só ele, pescado da Bíblia, ele é difícil de entender, parece nebuloso, parece contraditório, nos deixa perplexos, nos deixa em dúvida. Mais um versículo não muito claro, na mesma linha, é este Eclesiastes 9,5, que diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Que coisa, esse versículo parece dizer que os mortos jamais terão consciência. Quem morreu virou nada. Não há ressurreição. Não há consciência depois da morte. Não há recompensa para o crente. Não há condenação para quem morreu descrendo e sem o sangue de Cristo fazendo a expiação do seu pecado. Também é um verso que nos põe em dificuldade. Mas qual é a explicação? Há uma explicação. Se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos entender o seguinte, todos são inspirados por Deus. Palavra por palavra, jota por jota, letra por letra, tio por tio, acento por acento. Tudo é divinamente inspirado. Mas a inspiração, às vezes, somente assegura que as palavras, atos e pensamentos de homens, que Deus cita ou descreve, ocorreram exatamente como Deus cita ou descreve. Inspiração não assegura que sempre o conteúdo das palavras seja
a verdade de Deus, seja a verdade absoluta do seu ponto de visão no céu. Por exemplo, Deus fez escrever em Salmo 14:1 e em Salmo 53:1, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Então tome essas três palavras, não há Deus. Deus não está dizendo que não há Deus. Ele está dizendo que diz o nécio, o descrente, o tolo, o louco, o insensato no seu coração, Deus não existe. Vou pecar, vou beber e comer até morrer, que depois não existe. Então Deus está ridicularizando, citando o nécio, mas evidentemente essas palavras, não há Deus, Deus está citando o tolo, o louco. Não é Deus que está estabelecendo que isso é verdade. Assim, nós temos que ver o contexto de todos os versículos, particularmente o contexto para que identificamos quem é que está falando. Se é Deus, sempre é verdade. Se é Deus usando os lábios e mãos escrituras de um homem de Deus, um profeta, é verdade. Se é um ímpio, às vezes é verdade, mas geralmente é mentira, é falso. E se é do diabo, é sempre falso. Então temos que diferenciar quem está falando. Então temos que ver o contexto de todo o versículo da Bíblia. E o contexto desses dois versículos acima, nós devemos ver o contexto, aliás, do versículo, contexto, 2 versículos acima e 2 versículos abaixo de todo o livro, de toda a Bíblia. No caso em foco, bem escreveu C.I. Scofield, no prólogo deste livro de Salomão, Eclesiastes é o livro do homem debaixo do sol, entre aspas, debaixo do sol, que é uma expressão usada na Bíblia. Eclesiastes repete essa expressão várias vezes. Então, Eclesiastes é o livro da sabedoria maior que já houve, mas sabedoria humana, da verdade do ponto de vista do homem, não de Deus. Quando Salomão está dizendo, tudo é inutilidade, tudo é vaidade das vaidades, nada adianta nada. Do ponto de vista humano, isso é verdade. Do ponto de vista de Deus, não é. Deus está registrando no livro de Apocalipse o máximo da sabedoria humana, mas que é pouco diante da sabedoria de Deus. Então, Apocalipse é um... Voltando a citar, eu interrompi, deixa eu repetir. C.I. Scofield diz, Eclesiastes é o livro do homem debaixo do sol, raciocinando sobre a vida. Seu conteúdo é o melhor que o homem pode fazer com o conhecimento de que existe um Deus santo e que ele trará cada coisa a juízo. As frases-chave desse livro são debaixo do sol, percebi, disse eu no meu coração. São 3 frases-chave. Inspiração resiste com precisão o que se passa, mas as deduções e raciocínios são, afinal, do homem. Porque no livro de Eclesiastes, tudo é sabedoria humana de Salomão, o homem mais sábio que houve na terra, mas ele está descrevendo a sabedoria do homem. Que essas deduções são justas em declarar, em vista do julgamento, o se dedicar à vida, às coisas terrenas, é vaidade ou inutilidade. E isso é certamente verdade. Que esse corpo está dizendo. Certamente é verdade que, do ponto de vista humano, é inútil todo esforço do homem, ele morre, e do ponto de visão do ser humano, o que ele fez não adiantou. O destino que o mendigo tem é o mesmo destino do homem mais rico do mundo quando são enterrados no cemitério. Não há diferença entre os dois corpos depois de 1 ano, depois de 1000 anos, depois de 10.000 anos. Então, sob o aspecto humano, isso é verdade. Mas a conclusão a que chega o livro em Eclesiastes 12:13 é o melhor que o homem, aquém da redenção, pode fazer. Antes da redenção, a conclusão é essa. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, o resumo de toda a sabedoria humana. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos,
porque isto é o dever de todo homem. E essa conclusão não antecipa o Evangelho ou as Boas Novas. Aí terminei de citar C.A. Scofield e agora volto a expressar a mim mesmo. Eclesiastes é de longe o livro mais fraco na Bíblia para que se alicerce doutrina apoiada somente nele. Para ele ilustrar o que está em outros livros da Bíblia, ele é excelente. Mas para você tirar uma coisa somente dele, que só existe nele, é o livro mais fraco em doutrina, porque é o livro da sabedoria humana citada por Deus. Então, tem dado origem, o mau estudo do livro de Apocalipse tem servido de alicerce para heresias e hereges têm caído nessa armadilha. Então, vamos nos debruçar agora sobre os 3 versos em foco. Esse preliminar para dizer o caráter do livro de Apocalipse. É divinamente inspirado por Deus? É. Mas o que resiste? As palavras do homem. Resiste com fidelidade. O que o maior filósofo pode entender sem buscar na fonte da sabedoria que é Deus. Então, Eclesiastes 3,19 diz que o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Isso é verdade sob o ponto de visão debaixo do sol, abaixo das nuvens. Se você estivesse no avião e percebesse, voando anos e anos sobre a terra, com um binóculo, e percebesse o que estava ocorrendo com todos os seres humanos na terra, ia acontecer exatamente isso. O que sucede ao filho dos homens sucede aos animais. Ambos são mortais, ambos adoecem, ambos vão morrer. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, sobre esse aspecto da mortalidade. Todos vão para um lugar, sob o aspecto da visão de quem estiver lá naquele avião olhando para a terra, todos vão ser enterrados na terra, todos vão virar pó, todos voltarão ao pó. Eclesiastes 9,5, que diz, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não percebem coisa nenhuma. Segundo a sabedoria que está debaixo do sol, usando seus sentidos corporais, que aquela pessoa lá no avião, olhando com um binóculo, descendo na terra, medindo com uma régua, pesando numa balança, filmando numa filmadora, com os sentidos físicos, isso é verdade. Os vivos sabem que vão morrer, mas eu não vejo os mortos que estão no cemitério levantarem e dizer alguma coisa. Então estão todos silenciosos, os corpos todos inanimados. Isso não quer dizer que haja um espírito e uma alma conscientes depois da morte. A verdade, então temos que olhar no contexto e ver que a verdade que é explícita noutras passagens da Bíblia, dezenas ou centenas ou milhares delas, é que há sim existência após a morte física, existência consciente, continuando imediatamente depois da morte física, existência que será ou de vida eterna e de consciente gozo, gozo indescritível para os que foram crentes e foram salvos, e existência que será morte eterna, de consciente sofrimento indescritível e eterno, incessante para os que não creram. Entre as dezenas desses versículos, vou citar somente 2. Paulo diz em Filipenses 1,23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. O que é que está ensinando? Paulo sabe que ausente do corpo, presente com Cristo para o salvo. Para o descrente, ausente do corpo,
inferno eterno e inescapável. Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Deixa eu citar outros versículos. Há dezenas ou centenas. Na história do rico e de Lázaro, que eu acredito que seja uma história real, não a parábola, porque parábola nunca dá nome próprio de pessoa. E a Bíblia dá o nome de Lázaro, o nosso irmão em Cristo, que está salvo nos esperando no céu. Do rico, ele era famoso na terra, mas a Bíblia não dá nem o nome dele, mas dá o nome de Lázaro. Então, o que é que a Bíblia diz? Que morreu Lázaro, foi levado ao céu. E morreu o rico, foi levado ao inferno. E do inferno, instantaneamente, o rico olhou, rico descrente, que viveu para os prazeres da sua fortuna, sem pensar em Deus, olha e vê ao longe Lázaro no gozo, na paz perfeita, na suprema bem-aventurança, no seio de Abraão. Ambos estão conscientes e ambos estão em existência. E o resto dessa história real, você pode ver por si mesmo. Então, há dezenas ou centenas de versículos mostrando que há existência após a morte, ela é consciente, o crente recebe a salvação, o crente obediente e fiel recebe galardões. O crente infiel perde o exibimento dos galardões. Fica triste porque foi infiel, não teve os galardões que poderia ter tido. E o descrente, aqui pode ter sido tudo. Pode ter sido pastor batista, pode ter sido famoso na televisão, enganado muita gente, mas se ele verdadeiramente não é crente, é lançado ao inferno eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia ensina isso claramente. Então temos que usar os versículos claros, como Filipenses 1, 23 e 21 logo acima, para nos ajudar a entender os versos não muito claros, como Eclesiastes 3, 19 a 20 e 9 a 5, 9, versículo 5, que nós já lemos. Os versículos para a semana. Prove que 1 Coríntios 15, 29 não ensina, como diz os mormons, que devemos ser submersos em lugar representando, como representante de pessoas amadas que morreram sem Cristo, assim fazendo-os ser salvos depois de mortos, fazendo-os passar do inferno, o limbo, para o céu. Prove que esse versículo, 1 Coríntios 15, 29, não diz isso. Então, que versículos claros sobre a salvação e a submersão demolem essa teoria dos mormons, anulam, destroem. Explique. Deus abençoe. Então, terminamos o capítulo 3, devemos ser literais, devemos, dentro da literalidade, observar o contexto quando é necessário, para esclarecer alguma sombra de dúvida em raros versículos, e devemos usar os versos claros para esclarecer os versos não tão claros, ao invés de fazer o contrário. Deus nos abençoe, a você e eu, fazermos sempre